Fala aí, povo! Hoje eu quero comentar com vocês sobre embalagens de Blu-ray. A gente aí que coleciona sempre fica em dúvida qual edição, qual embalagem vem tal filme, tal edição. E hoje eu vou comentar sobre, acho que quase todas aí. Se eu deixar alguma de fora, vocês podem colocar aí nos comentários se eu deixei alguma. Eu vou começar mostrando para vocês os estojos azuis tradicionais, que a gente já está bem acostumado. E logo em seguida eu começo a mostrar para vocês as edições mais caprichadas, que são um pouco mais difíceis aí de saírem no mercado. Eu quero já lembrar vocês aqui, quando terminar o vídeo, coloca aí nos comentários qual é a sua embalagem favorita, o seu estilo de embalagem favorita. Eu ao longo do vídeo vou comentar daqui a pouquinho já qual é a minha favorita. Mas começando aqui pela mais comum, que é o estojo Videolar, fabricado pelo Videolar, por isso o nome. Esse estojo aqui que é o mais utilizado pela Disney aqui no Brasil, ela é quem mais usa esse tipo de estojo. Vocês podem ver aqui em cima que tem a logo Blu-ray, porém ele não tem relevo nenhum, só tem essa impressão aqui da logo Blu-ray Disc. O estojo ele é bem resistente, bem rígido, porém ele é bem escuro, né? Vocês podem ver aí, ele é bem fosco, você não consegue nem ver ali dentro. Aqui a lombada dele, aqui a parte de trás, ele tem aquele estilo de fecho ali, e aqui dentro vocês podem ver, é bem fosco, porém ele é bem resistente também, né, ao mesmo tempo. Esse aqui é o estojo Amaray, que todo mundo também já conhece. A grande diferença é que ele é um pouco mais transparente, vocês conseguem até ver aqui dentro já o fecho dele, e aqui em cima ele tem a logo Blu-ray, porém ela não é só impressa, ela tem um relevo aqui na logo e tem essa elipse aqui ao redor da logo, né? Tem essa diferença. Aqui a lombada e a parte de trás, comparando aí para vocês verem, olha só, olha o estilo de lombada. Na estante você já vê aqui a diferença de um para o outro e aqui atrás, né? Abrindo aqui, vocês podem ver, ele é um estojo mais mole, porém tem essa questão de ser um azul mais transparente, dá para ver melhor quando a gente tem uma arte interna. O fecho aqui também é diferente daquela edição. Vocês já devem conhecer bastante essas duas, né? Temos aqui também um que está sendo muito utilizado hoje no Brasil. A gente nem via esse tipo de estojo, mas de alguns anos para cá ele tem começado a dominar as edições, que é o estojo Elite. Ele tem um acabamento melhor, porém ele também é bem escuro, né? Um azul, na verdade, chega a ser mais escuro que o Videolar, vocês podem ver aí o tom dele de azul. Porém, ele é um estojo bem bonito, né? Ele tem uma lombada aqui meio arredondada. Vocês podem ver que o acabamento dele é melhor, é uma fabricação melhor. Olha aí a parte de trás. Aqui também a parte de abrir é diferente. Eu não mostrei dos outros, deixa eu mostrar a parte da gente abrir aqui, olha só. E aqui dentro vocês podem ver também que o encaixe é um pouquinho diferente dos outros aqui, né? Esses dois estojos, o Elite e o Amaray, eles são bem utilizados aí também em outros países, porém você costuma encontrar mais a edição Slim deles dois, né? No Reino Unido, a maioria das edições são nesse aqui, igual o nosso, nesse mesmo tamanho de lombada, porém aí nos Estados Unidos você vai encontrar mesmo, ele é um pouquinho mais fino. Eu peguei um deles aqui para vocês verem, que é esse aqui, um pouquinho mais fino, e grande parte é assim, né? Ecológico, ele tem esses buracos aqui para economizar plástico, né? Esse aqui no caso é um Elite pequenininho, menor, que seria esse daqui. Olha aí a diferença, né? Mas vamos então às embalagens especiais. Enquanto eu estiver falando delas, eu vou deixar o nome delas aqui no cantinho para vocês verem. E eu já vou começar pela minha embalagem favorita. Eu sou apaixonado aí pelas artes gráficas. Eu sei que a grande maioria aí dos colecionadores, a grande maioria mesmo, é apaixonado pelos steelbooks. Porém, eu gosto mesmo do Digibook, porque é uma edição que tem muita arte gráfica. Eu gosto da arte gráfica, gosto dos textos, da forma que a edição se apresenta. Então, esse aqui é um Digibook,
inclusive lançado aqui no Brasil, o Digibook do Mágico de Oz. Ele tem essa capa, normalmente ela é sempre bem dura mesmo, assim, parece um livro de capa dura, vocês podem ver aqui. Aqui a lombada, aí a parte de trás, lembrando que, olha como ele é, lembrando que o Digibook ele não tem necessariamente esse formato, né? Ele pode ter normalmente o formato de um Blu-ray tradicional. O que define ele como um Digibook é que você tem sempre uma bandeja com o disco aqui, pode ser no começo ou no fim, e dentro, acoplado a tudo isso, você tem esse livreto, né, que você vai passando aqui as páginas e vai tendo imagens, informações. Esse Digibook aqui, inclusive, eu sou apaixonado, é uma coisa linda, olha só. Esse aqui, inclusive, tem muitas informações, tem frases do ator, tem comentários, data de nascimento, falecimento também, de todos eles aqui. É uma edição belíssima, olha aí. E aí você vai passando as páginas, olha só, tem muitas páginas aqui. Eu não vou mostrar os detalhes, aqui tem até imagens do roteiro, ó. Eu não vou mostrar os detalhes da edição porque o intuito aqui é mostrar o tipo de embalagem, né? E no final a gente tem aqui outro disco, né? Uma bandeja com outro disco. Aqui então nós temos a embalagem em Steelbook, que é a grande favorita aí de todos os colecionadores ao redor do mundo, né? Todo mundo ama o Steelbook, eu gosto também, mas como disse, o Digibook é a minha favorita. Aqui então a lombada, ela tem sempre esse tipo de lombada, vocês já conhecem bastante também esse tipo de embalagem. A gente sempre tem aqui uma arte interna, esse tipo de plástico aqui sempre transparente, que você consegue ver perfeitamente a arte interna. Vocês já conhecem muito bem esse tipo de embalagem, né? Então eu já vou pegar uma outra aqui, que é bem parecida com essa e muita gente confunde, que é essa aqui, que na verdade é um Metal Pack. Até mesmo lojas acabam vendendo, colocando na descrição como Steelbook para facilitar no entendimento das pessoas, como é a edição, né? Mas a verdade é que isso aqui é um Metal Pack, não é um Steelbook. E a diferença principal que você vai ver aqui tá na lombada. O Metal Pack ele tem essa lombada diferente aqui, ela tem essa dobradiça aqui e a outra dobradiça aqui. Então vocês podem ver que a lombada realmente é a grande diferença aí das edições. Botando aqui lado a lado para vocês verem. Olha a lombada do Steelbook e do Metal Pack aí, né? Outra coisa é que o Steelbook, quando aberto, ele se mantém com a lombada à mostra. Vocês podem ver aqui. Já o Metal Pack, quando aberto, ele vem e se encontra, tanto o lado da frente quanto o lado de trás, ele se encontra, ele sempre forma aí essa imagem das duas partes, né? A parte da frente e a parte de trás. A lombada ela fica escondida, né? Ela vai lá para dentro da edição. Essa aqui é uma edição em Digistack. Bastante gente acaba confundindo Digipack e Digistack. Digistack é esse tipo de edição que normalmente tem uma luva e dentro a gente tem essas bandejas que ficam acopladas aí uma em cima da outra, por isso o nome Digistack. Stack é digamos, a tradução aí seria pilha, mas no caso é uma tradução de acúmulo, né? Acumular, empilhar. Então você pode acumular várias bandejas dessa, uma em cima da outra, e você vai então abrindo o Digistack dessa forma aqui. Dependendo de quantas bandejas ele tiver, você sempre vai abrindo assim, né? Mas eu peguei essa outra aqui que é um pouquinho maior para vocês verem, olha só quantas bandejas, né? Então ela vai sempre, olha aqui como elas ficam coladas, né? E ela vai sempre passando dessa forma aqui, né? Já o Digipack é um pouquinho diferente, sempre também vem acompanhado aí de uma luva, só que ele abre dessa forma, né? Ele vai se abrindo, quanto mais bandeja ele tiver, mais você vai abrindo. Eu peguei um pouco menor aqui, para poder não abrir tanto e vocês conseguirem enxergar, mas tem Digipack, principalmente os Digipacks de Game of Thrones, são gigantescos, não cabe nem para eu conseguir mostrar aqui na câmera para vocês. Mas esse aqui é um inclusive nacional,
com 2 bandejas e ele vai se abrindo dessa forma, né? Uma embalagem também bastante conhecida. Essa aqui é uma embalagem pouco utilizada, são realmente poucas edições que tem esse tipo de embalagem, que é o cardboard. Olha só, tem uma luva, né? E aqui, olha só como vocês podem ver a diferença aqui dela. Ela também tem, parece um digibook, né? Mas não é, porque ele não tem aquela bandejinha que eu falei acoplada aqui ou no final com o disco. Ele tem somente mesmo os cards com os discos que ficam aqui dentro, né, de cada card. Você vai vendo aqui as imagens aí, o que tiver. É uma edição que eu gosto bastante também, esse tipo de embalagem. E ele fica aqui, o disco fica como... ele se forma aqui como um sanduíche mesmo, né? Tem uma pastilha, um negocinho aqui, entre uma folha e outra, que deixa o espaço para a gente colocar o disco. Muita gente acaba achando que isso aqui pode danificar o disco, mas não, principalmente o disco Blu-ray, ele não vai danificar dessa forma, até porque nessa parte de dentro, você pode ver que está brilhante, né? Eles costumam colocar uma laminação aqui, um verniz, e o disco de Blu-ray não arranha nesse tipo de superfície, porque ele já tem uma resistência muito maior do que o DVD. Então já é feito e pensando nisso, né? Para não estragar os discos. Um outro cardboard que a gente tem, que foi lançado aqui no Brasil, inclusive, que é bem grande, né? É aquele do Steven Spielberg, que eu já mostrei aqui no canal, inclusive. Aquela edição, a coleção com vários filmes aí do Steven Spielberg. Aquilo também é um cardboard, só que é um pouco maior, né? E essa aqui é a última embalagem que eu tenho para mostrar para vocês, que é a lata. São embalagens também não muito utilizadas, né? E também nem sempre mantém esse estilo aqui. Muitas vezes são diferentes desse estilo, principalmente as latas fora do Brasil, ela não tem esse formato, né? Elas são um pouco diferentes, como você pode ver, por exemplo, na série Band of Brothers, né? Aquele é o padrão de lata internacionalmente conhecido. Mas então aqui no Brasil a gente teve esse tipo de lata, que vem com o box e o filme aqui no estojo tradicional, aqui dentro. Mas é uma embalagem que muita gente gosta. O único problema é que ela acaba, né? Tem aqui alguns pontos de desgaste, né? De ferrugem. Principalmente porque não tem tinta. Aí onde fica sem tinta, acaba enferrujando. Mas então é isso, essas eram as embalagens que eu tinha para mostrar para vocês hoje. Como eu disse lá no começo, coloca aí nos comentários qual é o seu estilo de embalagem favorito. Se eu esqueci de alguma, coloca aí também qual foi a embalagem que eu esqueci. Compartilhem o vídeo, não se esqueçam de se inscrever no canal e até o próximo.